Graça e paz, amada igreja. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nessa manhã. Irmãos, queria começar agradecendo ao Senhor por voltar à exposição de Filipenses. Nós ficamos aí quase não, um mês sem expor Filipenses. Entre aí o período que eu fiquei doente e o período que eu fiquei fora, deu cerca de um mês. Nós estivemos aqui somente na pregação do pastor André Ribeiro, lá de São Paulo. Foi acho que no dia 23 do mês passado. Devo agradecer, irmãos, ao Senhor também pelo pastor William, pelos diáconos que auxiliaram nesse tempo que eu fiquei fora. O pastor William deu uma ajuda muito grande, deu uma corrida daqui, corrida de lá. Teve um domingo que ele cruzou, cabeceou, fez gol, apitou, fez tudo de uma vez só. Mas glória a Deus por tudo. Amados, eu queria também agradecer ao Senhor pelos irmãos que estão presentes, pedir para aqueles irmãos que não puderam comparecer, que a gente possa orar por eles também, os irmãos que estão adoentados também, que o Senhor conduza-os para a glória do nome dEle. Que o Senhor nos guie nessa manhã, irmãos, de volta à exposição de Filipenses, tendo em vista concluirmos aquele parágrafo de Filipenses capítulo 2. Vamos pegar Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, nós temos o parágrafo aqui de Paulo, parágrafo de Filipenses, desde o capítulo 12 até desde o versículo 12 do capítulo 2 até o versículo 18. Vamos ler juntos? Acompanhem comigo aí, irmãos. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então, amados, eu queria só fazer uma recapitulação de tudo que nós vimos até então. Nós havíamos parado no versículo 16, na nossa última exposição, e falamos justamente do fato da preocupação de Paulo em ver o seu serviço sendo realizado de maneira inútil, caso a fé dos filipenses não progredisse. E aí nós vemos o que, irmãos? Primeira relação de Paulo com os filipenses: trabalho. Paulo tinha uma relação de irmandade, Paulo tinha uma relação com os filipenses, uma relação pastoral. Paulo tinha plantado a igreja de Filipos. Então nós vemos aqui agora o que? Paulo está salientando a relação que ele tem com os filipenses, mas a relação ministerial, a relação que ele tem como pastor, não somente como amigo, não somente como irmão em Cristo, mas como um pastor. E aí ele mostra o quê? Que esse trabalho realizado pelos filipenses é um trabalho pastoral realizado em amor. É um amor que ele revela, um amor revelado tanto com respeito ao Senhor Jesus Cristo, como com respeito aos filipenses. Por que nós podemos dizer isso? Porque Paulo estava disposto a levar o seu trabalho até as últimas consequências, por amor a Cristo e aos filipenses. Se nós voltarmos um pouquinho, vamos pegar lá o capítulo 1, versículo 20.
Paulo diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Desculpa, um pouquinho antes do versículo 20. A metade do versículo 20. Também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo está mostrando aqui o quê? Que o objetivo dele é que Cristo fosse engrandecido no seu corpo. Isso fosse pela vida ou pela morte, não importava, desde que Cristo fosse engrandecido. Mas ele também diz no versículo 7 que ele traz os filipenses no seu coração. Olha só, capítulo 1, versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Então, amados, esse trabalho, o trabalho de Paulo, o ministério de Paulo, é um ministério realizado por amor, primeiro a Cristo e depois por amor aos filipenses. Por amor a Cristo, a quem ele queria ver engrandecido, quer fosse pela vida, quer fosse pela morte. Um amor aos filipenses, os quais ele queria ver o quê? A fé progredindo. Seus filhos na fé tinham que progredir na fé. É isso que Paulo desejava. Então, amados, no capítulo 1 nós observamos que Paulo, ele estava disposto, irmãos, a abrir mão do incomparável prazer que era estar com Cristo, para permanecer ainda na terra com eles, com quem? Os filipenses, tendo em vista continuar sua obra ministerial em amor, edificando os filipenses para que eles pudessem progredir na fé. O grande objetivo de Paulo era esse, irmãos, que os filipenses progredissem e sentissem gozo na fé, tivessem prazer na fé, a fim de que eles pudessem se gloriar em Cristo Jesus, o Senhor. Então, amados, o progresso espiritual dos filipenses era o grande motivador do ministério de Paulo. Ele havia renunciado o quê? A sua própria vida com esse objetivo, irmãos. Ele havia renunciado, inclusive, o grande prazer de estar com Cristo na glória. Para quê? Para alcançar esse objetivo. Esse é o objetivo de Paulo, por amor aos filipenses, tendo em vista o quê? Ver o progresso dos filipenses, o progresso espiritual dos filipenses. Agora, irmãos, isso estava preocupando Paulo. É por isso que no versículo 16, ele diz o seguinte, no versículo 16 do capítulo 2, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo, irmãos, ele se esforça para promover um sólido crescimento espiritual na vida dos filipenses. Isso é que pode trazer alegria a ele. É essa a alegria que Paulo quer ver, o progresso espiritual dos filipenses. Mas o receio dele o que é? Tenho medo de que eu esteja trabalhando em vão com vocês. Tenho medo de que esteja trabalhando em vão. Pode ser que todo esse meu esforço esteja sendo o quê? Inútil. Quão frustrante seria para Paulo, irmãos, ver que depois de renunciado tudo, sua vida para Cristo, para o ministério, e ter renunciado inclusive o prazer de estar na glória com Cristo, para poder investir mais nos filipenses e ver o progresso espiritual dos filipenses. Quão frustrante seria para Paulo que no dia de Cristo tudo isso tivesse sido demonstrado o quê? Em vão. Essa é a preocupação de Paulo. Quão dolorido seria, irmãos, para Paulo, depois de ter deixado todos os seus interesses de lado, investir no progresso espiritual dos filipenses, irmãos, ele perceber que todo o seu trabalho foi inútil, não valeu de nada. Então, para Paulo, ele tem que ver algum efeito, tem que ter surtido algum efeito todo aquele trabalho. É essa a preocupação dele. E é por isso que ele falou o seguinte: eu estou disposto a ir além. Eu estou disposto a ir além com vocês. Eu estou disposto a que, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé,
alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então, amados, nesse momento nós vamos ver o que? Paulo dizendo para os filipenses: se for necessário, eu me ofereço como sacrifício por vocês, para que eu não veja esse trabalho ter sido realizado em vão, para que eu não veja, para que não corra o risco de eu ver vocês, ao invés de progredirem na fé, vocês encruando e ficando cada vez menores. Então, com a permissão do Senhor, irmãos, vamos dar sequência ao estudo dessa carta, nesses versículos 17 e 18 nessa manhã. Vamos cobrar nossas cabeças? Pai, quão grande Tu és, ó Deus. Quão maravilhosamente, ó Pai, podemos observar na Tua palavra, ó Deus, os motivadores que levaram Paulo, ó Pai, o apóstolo Paulo, levantado por Ti, ó Deus, a exercer seu ministério, ó Pai, não somente de maneira fiel, não somente de maneira correta, mas, Pai, tendo em si, ó Pai, tendo em vista o oferecer-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Possamos nessa manhã, ó Pai, compreender que não existe discípulo, ó Deus, que não se oferece em sacrifício por seu mestre. Não existe, ó Pai, discípulo que não negue a si mesmo, que não tome a sua cruz e siga os passos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ajuda-nos a compreender, ó Pai, que por meio do Evangelho é que nós sabemos que Cristo morreu por todos nós, e por isso que cada um de nós que hoje vivemos, devemos viver para Ele, para a glória dEle, para o avanço do Seu reino, para o progresso, ó Pai, na fé da Tua igreja, para a edificação, ó Deus, do corpo de Cristo. Faça-nos enxergar, ó Pai, que cada um de nós somos responsáveis por isso. Não somente aqueles, meu Deus, que foram incumbidos de pregar e anunciar o Evangelho, mas cada um de nós, ó Pai. Ajude-nos a enxergar, ó Deus, que cada um de nós somos responsáveis, ó Deus, pelo progresso da igreja, pela edificação do corpo de Cristo, pelo avanço do Seu reino, para que o Teu nome seja engrandecido e glorificado, não só na Tua igreja, mas também por aqueles que observam, ó Deus, a Sua igreja relevante nesse mundo que jaz no maligno. Louvamos a Ti, ó Pai, e agradecemos por essa manhã, em que podemos cultuar o Teu santo nome, sujeitos a Ti, dependentes de Ti. Glorificamos a Ti, ó Pai, por cada irmão aqui presente, e que a palavra Tua, Deus, nessa manhã, apesar de mim, possa tocar, ó Pai, os nossos corações, transformar as nossas mentes e sujeitar-nos ao Teu senhorio, Pai. Para a glória do Teu nome nós te pedimos. Amém, Senhor. Então, amados, o tema da mensagem de hoje é amor até as últimas consequências. Então, apesar de todo o trabalho oferecido por Paulo em favor dos filipenses e por amor a Cristo, hoje nós vamos ver, irmãos, que Paulo estava disposto a ir muito além da sua função ministerial, para que ele pudesse o quê? Contemplar os filipenses crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, crescendo na fé. Ele estava disposto, irmãos, no Senhor, se necessário fosse, a que ele fosse oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da fé dos filipenses. Então, amados, essa é a disposição de Paulo. Ele está pronto para sacrificar a sua própria vida em favor de Cristo e dos filipenses. É nessas horas, irmãos, que a gente deve se perguntar: como nós estamos encarando o Evangelho? Como nós estamos encarando a vida cristã?
Nós estamos encarando e vendo o Evangelho, a vida cristã, como algo tão valioso, pelo qual vale a pena morrer, pelo qual vale a pena se sacrificar, pelo qual vale a pena dar sua vida? O Evangelho e a vida de Cristo não tem tanto valor, a ponto do que? De nós podermos trocar o Evangelho, a vida por Cristo e pela igreja, pelos nossos interesses, pelo meu cansaço, pela minha indisposição, pela minha falta de ânimo. Nós estamos falando de um Evangelho, irmãos, tão valioso, ou melhor, mais valioso que a nossa própria vida. Quanto mais os nossos próprios interesses. Você vê um Paulo falando, irmãos, preso. Ele está aprisionado, se os irmãos não se recordam, na iminência de ser o quê? Morto, martirizado. E o que ele está falando para os filipenses? O que ele está escrevendo para os filipenses? Falando assim, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu agora, diante da situação que eu estou, eu queria estar com Cristo. Mas sinceramente, eu prefiro continuar vivo, até que o Senhor me liberte dessa cadeia, dessa prisão, para que eu continue servindo vocês. Não para que eu vá atrás dos meus negócios, não para que eu volte para minha casa, não para que eu volte para minha família, não para que eu volte para os meus interesses, não para que eu vá para minha casa e possa desfrutar de umas férias, de um descanso, de uma alegria. Paulo está falando, eu quero ser livre para continuar servindo vocês. E aí eu pergunto, essa é uma atitude que tem que ser só de Paulo? É só Paulo que deve ter essa atitude? É só Paulo? Vamos um pouquinho mais além, são só os pastores que devem ter essa atitude? Só os ministros do Evangelho? Os missionários? Só os diáconos, aqueles que estão à frente da igreja? São só eles que têm que ter essa atitude? Paulo desejava que Cristo fosse engrandecido no seu corpo, quer fosse pela vida, quer fosse pela morte. Para quê? Para que os filipenses progredissem espiritualmente por meio do quê? Do seu trabalho, quer pela vida, quer pela morte. Então aqui nós lemos, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço à vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Com a permissão do nosso Senhor, irmãos, nessa manhã, vamos analisar esse trecho sobre 3 pontos. Primeiro, a entrega de Paulo. Ele entregou a si mesmo, a entrega de si mesmo. Depois, ele entrega-se por quem? Pelos filipenses. E depois, a gente vai perceber que ele entrega-se não lamuriando, não chorando, não reclamando, mas em alegria, com alegria e com satisfação. E aí eu peço, irmãos, que o Senhor nos guie nessa manhã, para que nós consigamos entender o que de nós é cobrado, o que de nós é exigido, porque nós temos visto o Evangelho ainda com olhos muito carnais, com olhos muito medíocres. A gente tem visto o Evangelho ainda como algo que traz benefício para mim. Então é mais um adendo, mais um benefício, diante de todos os outros benefícios que eu quero, que eu tenho e que eu gosto. Diante da família, é um grande benefício que Deus me deu, mas associada ao Evangelho, é um benefício duplo. Diante da profissão que eu tenho, do emprego, do empreendimento que eu tenho, que eu amo e que eu me satisfaço, o Evangelho também me traz satisfação, é um adendo, eu posso associar os dois e caminhar com essa satisfação. Amém, glória a Deus, é muita satisfação. É satisfação no mundo associada com satisfação no Evangelho. Mas não.
Paulo está falando de um evangelho que vale muito mais do que tudo isso que nós temos, com o qual nós nos alegramos, com o qual nós nos satisfazemos. Pensem, irmãos, comecem a entender. Uma vez que nós fomos regenerados, fomos feitos novas criaturas, fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. O evangelho é tudo na nossa vida, o resto é resto. Então o objetivo da minha vida é o quê? A edificação do corpo de Cristo. Se eu posso fazer isso por meio do meu trabalho, glória a Deus. Se eu posso fazer isso por meio da minha família, glória a Deus. Se eu posso fazer isso no auxílio a outras pessoas, ou recebendo auxílio de outras pessoas, glória a Deus por isso. Mas o problema é que nós invertemos as bolas. E a minha vida passa a ser o quê? Eu quero sucesso, eu quero dinheiro, eu quero bens, eu quero saúde, eu quero alegria, eu quero felicidade. E para tudo isso que eu quero, eu uso do evangelho. Que o evangelho vai me trazer tudo isso. O evangelho associado a todos esses desejos legais, justos que eu tenho, vai deixar a coisa muito melhor e mais agradável do que eu jamais esperei. Esse é o nosso problema. Nós não temos colocado o Cristo, o evangelho, a vida cristã em primeiro lugar. Nós temos colocado o evangelho, a vida cristã, Cristo, para tornar as coisas que nós buscamos melhores. Esse é o grande problema. É por isso que muitos de nós, quando nós não estamos passando dificuldades financeiras, a gente desanima. É por isso que muitos de nós, quando estamos com a saúde comprometida, nós desanimamos. E aí dá uma dorzinha de cabeça. A dorzinha de cabeça que me dá, que não me privaria de trabalhar, me priva de ir à igreja, de sair em comunhão com os irmãos. Isso prova justamente o quê? Que você está invertendo as coisas. A sua vida não é Cristo. E morrer para você é desesperador. Não há amor por Cristo. E amor pelos irmãos piorou. Então o que Paulo está mostrando aqui para nós, o que é? O amor dele é a tal ponto que estava disposto a abrir mão do quê? Da sua vida. E aí eu pergunto, nós estamos dispostos a abrir mão da nossa vida? Há essa disposição em nós? Ou você continua se iludindo? Há amor em nós para levarmos até as últimas consequências, tanto por Cristo quanto por sua igreja? Ou nós ainda estamos nos iludindo? Não, eu deixaria tudo por Cristo. Você está deixando hoje? Não. O que você vai deixar no futuro? Você não vai deixar nada. Você não vai deixar nada. Amados, primeiro ponto diz o seguinte: a entrega de si mesmo. Começa o versículo 17 dizendo o seguinte, com a palavra entretanto. Entretanto, gramaticalmente falando, é uma conjunção, que significa mas, todavia, contudo, não obstante, apesar de. E aqui essa palavra vai nos introduzir o quê? A ideia de transição. Paulo está vindo de um conceito, partindo para o outro conceito, que é o conceito principal. Ele está falando o que aqui? Ele vem orientando os filipenses, como nós vimos nesse parágrafo. Ele vem orientando os filipenses para que nada fizessem com murmuração nem contendas. Ele vem orientando os filipenses a se tornarem filhos irrepreensíveis e sinceros diante do Senhor, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Ele vem dizendo para os filipenses tornarem-se o quê? Como luzeiros nesse mundo, preservando o quê? A palavra da vida. E ele vem orientando os filipenses a fazerem tudo isso para quê? Para que lá na frente ele não olhasse e falasse assim: rapaz, todo o meu trabalho com os filipenses foi em vão. Todo o meu trabalho foi em vão. E aí ele entra com esse entretanto. Entretanto, Paulo fala:
mesmo que seja eu oferecido por libação. Paulo está falando, entretanto, ainda que eu tenha feito tudo isso por vocês, esteja orientando vocês, ensinando vocês, está correndo risco ainda de eu chegar no dia do Senhor e olhar para trás e falar assim, foi tudo em vão? Então tá, entretanto, contudo, eu estou disposto a me oferecer por libação. Paulo já havia renunciado tudo por Cristo. Ele já havia dito, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele já tinha, irmãos, demonstrado para os filipenses, o amor dele para os filipenses, se disposto a permanecer nessa vida, sofrendo como ministro do Evangelho, para o progresso da fé dos filipenses. Entretanto, essa palavra entretanto conclui esse assunto, irmãos, apontando para o ponto máximo, que é o quê? Paulo estava se oferecendo como sacrifício a Deus, tendo em vista o progresso espiritual dos filipenses. Ele não hesita, irmãos, em oferecer o seu próprio sangue, a sua própria vida, sobre o sacrifício ministerial em favor dos filipenses. Mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Paulo está trabalhando em favor da fé dos filipenses. Paulo está se sacrificando em favor da fé dos filipenses. Só que ele falou o seguinte, correndo para não correr o risco de no dia de Cristo eu olhar e falar foi tudo em vão, eu estou disposto a não só oferecer o meu tempo, a minha saúde, os meus recursos, mas oferecer também a minha própria vida por vocês. Entendamos, o que é libação? Libação, irmãos, era um líquido que era vertido sobre o sacrifício no altar. Então, quando os judeus iam oferecer o holocausto ao Senhor, os sacerdotes, no final do holocausto, quando o holocausto já estava pegando fogo, ele jogava a libação, costumava ser vinho. Para quê? Para que aquele aroma, o aroma do vinho subisse como oferta e aroma suave ao nariz, às narinas do Senhor. É o que nós vemos, irmãos, que Cristo fez por nós, que o pastor William leu agora há pouco. Vamos lá para Efésios, capítulo 5, voltem algumas páginas. Efésios capítulo 5, versículo 2. Paulo está falando justamente isso. Aquilo que Cristo fez por nós, faça você agora, por Cristo e pelos irmãos. É isso que Paulo está falando. Faça você agora por Cristo e pelos irmãos. É isso que Paulo está vivendo. Ele sabe o que Cristo fez por ele. Ele sabe que agora ele tem que fazer a mesma coisa por Cristo e pelos irmãos. Capítulo 5, versículo 2. Andai em amor. Que amor? O mesmo amor que Cristo teve por nós. Como também Cristo nos amou. Como foi esse amor? Se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Paulo não está falando assim, eu vou remir vocês dos pecados, vou me oferecer como sacrifício no lugar de vocês. Não, Paulo não está falando isso. Esse sacrifício Cristo já realizou de uma vez por todas. Os filipenses que haviam crido no Senhor Jesus Cristo estavam salvos. Mas havia um porém. Paulo, como ministro do Evangelho, para garantir que aqueles homens e mulheres de Filipos ouvissem do Evangelho, fossem transformados, tivessem as suas vidas transformadas, edificadas no Evangelho, ele diz, eu estou disposto a oferecer agora a minha vida em favor de vocês, o meu sangue por libação em favor de vocês. Paulo está dizendo,
estou pronto a ser martirizado por vocês, se isso promover o progresso da fé de vocês. Em 2 Coríntios 5,15, irmãos, nós lemos: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, a nossa batalha é essa. A nossa batalha é essa, irmãos. Entendermos que nós não estamos mais aqui para vivermos por nós mesmos. Entender que nós não estamos aqui mais para buscar os nossos próprios interesses. Por que que o Evangelho não avança, não progride? Por que que o reino de Deus não avança? Porque nós, que fomos arregimentados no exército de Cristo, ainda achamos que a minha saúde é para mim, que o meu dinheiro é para mim, que os meus recursos são para mim, o meu tempo é meu. Eu mereço descansar, eu mereço usufruir, eu mereço e mereço. Na nossa boca está: eu sou um verme, eu sou um pecador, eu sou um inútil. Se não fosse a graça de Deus comigo, para quê? Para eu viver para mim mesmo? É isso? Paulo não está negando a sua própria vida aos filipenses, está falando assim: eu quero continuar aqui para servir vocês. Agora, se for preciso, vou até as últimas consequências. Eu não estou negando o meu próprio sangue, se for preciso morrer como um mártir, contanto que a fé de vocês progrida, eu estou disposto a isto. Abram comigo, irmãos, Atos 20, 24. Aqui em Atos 20, a partir do versículo 17, Paulo se encontra com os presbíteros da igreja de Éfeso, lá em Mileto, e começa a conversar com eles e dizer a eles tudo que Paulo fez por eles e tem feito. E no final desse trecho ele se despede. Os irmãos de Éfeso começam a chorar. Então, diante de tudo isso, Paulo está testemunhando diante deles, e eles não negam. Paulo está dizendo o seguinte, Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Repito, irmãos, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Irmãos, essa é a nossa guerra, essa é a nossa batalha. É por isso, irmãos, que temos sido crentes e cristãos tão frágeis, tão fracos, feitos de cristal. Tem que tomar cuidado para não quebrar, para não ofender, para não humilhar, para não machucar. Por quê? Porque a vida ainda é muito preciosa. A minha vida ainda é muito preciosa para mim. E se alguém tocá-la, vai mexê-la no âmago da minha vida, do meu ser. E eu não vou ficar bem. É por isso que nós ainda temos o tempo ainda como nosso. Sabe, eu não tenho tempo para as coisas de Deus. Você tem que entender que o meu tempo está muito corrido. Eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para Cristo. Ler a palavra do Senhor. Eu não tenho tempo. E o tempo que eu tenho que usar para descansar. Irmãos, nós ainda temos a vida muito preciosa para nós mesmos.
A nossa vida é muito preciosa para nós mesmos. E a carreira que o Senhor nos concedeu, o ministério que Ele concedeu a você, porque a nossa cabeça, na nossa mente também, cada um de nós, estamos na igreja para desfrutar de um ministério de alguém. Ninguém para analisar que a igreja é o corpo de Cristo, onde todos nós somos membros, e cada um foi concedido um dom para que sirva nesse ministério. E aí então você fala assim: qual é a minha carreira? Qual é o meu ministério? Não faço nem ideia. Eu estou lá para desfrutar dos ministérios de outro. Eu estou lá só para ouvir a palavra, me sentir bem, voltar para casa e ter bateria para levar o resto da semana. Ninguém para pensar. Porque Paulo está falando o seguinte: para mim, a minha vida, eu considero como nada. Ela não é preciosa para mim mesmo. Ela é uma ferramenta na mão de Deus para que eu possa o quê? Completar a minha carreira e o meu ministério. Essa metáfora, irmãos, de Paulo dizendo que ele está se oferecendo como libação, ele também usa no final da carta ao Timóteo. Abram comigo, 2 Timóteo 4, versículos 5 a 7. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Lá para os Filipenses, Paulo fala: estou disposto a ser oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Aqui ele está falando: eu já estou sendo oferecido por libação. Paulo já está olhando, irmãos, e vendo que o tempo dele aqui é pouco. O que ele espera é o martírio. E ele diz: o tempo da minha partida é chegado. Mas olha o que ele fala: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Irmãos, eu fico imaginando, irmãos, quão miseravelmente seria se nós no leito de morte olhássemos para trás e falássemos assim: qual foi a minha carreira? Qual foi a minha carreira? Que combate eu combati? Guardei a fé? Irmãos, não tem vida mais miserável que essa, irmãos. Alguém que foi salvo pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, foi arregimentado no exército de Cristo, foi convocado como trabalhador para trabalhar na seara do Senhor. Chega no final da vida, olha e fala assim: o que eu fiz? O que eu fiz? Será que podemos, irmãos, hoje olhar para trás e falar assim: combati o bom combate, ou estou combatendo o bom combate? Olhar para trás e falar assim: completei a carreira, ou estou completando a carreira. E olhar para trás e dizer assim: guardei a fé, ou seja, estou guardando a fé. Será que podemos dizer isso? No final da nossa vida, ainda que não sejamos mártires, nós possamos falar o seguinte: agora estou morrendo, é o fim da minha vida, minha partida é chegada, e a minha morte vai ser só como prova
um selo de autenticação de que na dependência do Senhor eu corri como um corredor, lutei como um soldado, combati, guardei a fé, completei minha carreira. É por isso que Paulo fala a Timóteo: Timóteo, seja sóbrio, Timóteo, não fique viajando nas suas ideias, não ache o que é o evangelho, o que deixa de ser evangelho. Seja sóbrio, entenda que o quê? Que em tudo você vai ter o quê? Aflições. Ser sóbrio em todas as coisas e suporta as aflições. Agora, quantos de nós está com um probleminha financeiro, já se desespera? Foi acometido de uma doença, já se desespera. Por quê? Porque não temos tido em vista a carreira que nos foi entregue, nos foi proposta. Não estamos combatendo o combate do Evangelho e do avanço do reino de Deus. Nós estamos guardando a fé. Nós estamos o quê? Vivendo a nossa vida. E o Evangelho é só algo que a gente colocou para que a nossa vida seja mais agradável, seja mais santa, mais piedosa. É por isso que muitos de nós vivem uma vida buscando santidade pela santidade, piedade pela piedade, para mostrar para os outros que eu sou santo, que eu sou piedoso. Mas por que dessa vida? Qual a função dessa vida? Por que eu existo como cristão, como crente? Por que eu estou aqui? Por que eu fui salvo, regenerado, lavado pelo sangue de Cristo? Por quê? Para ouvir a mensagem, recarregar minhas baterias, ir para casa e conseguir viver a semana correndo atrás dos meus próprios interesses. É por isso? Miserável vida nós temos vivido, irmãos. Mesquinha vida nós temos vivido. Estamos dispostos, assim como Paulo, a levar o amor até as últimas consequências, de falar: Senhor, se preciso for, que meu sangue seja oferecido por libação. Pelo serviço da fé dos irmãos. E aí entramos no terceiro ponto, irmãos: entregando-se com alegria e satisfação. Paulo termina no versículo 17 dizendo: alegro-me e com todos vós me congratulo. Irmãos, Paulo estava sacrificando a sua vida e seu ministério por amor a Cristo. Agora, irmãos, ele está oferecendo a si mesmo como sacrifício por Cristo, pelos irmãos. Está disposto a oferecer a sua vida como mártir pelo progresso dos filipenses. Mas tudo isso, irmãos, ele faz sem lamentar, sem reclamar, sem lamuriar, sem lastimar. Pelo contrário, ele faz com alegria. É por isso que um dos temas principais da carta de Paulo aos Filipenses é o quê? A alegria. O tema dessa epístola é alegria. Paulo entrega-se ao Senhor Jesus Cristo e aos irmãos como? Com alegria, com regozijo. Em Colossenses 1:24 diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Paulo está dizendo aos colossenses. Paulo não estava disposto somente a entregar-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus aos filipenses. Não, ele também estava disposto aos colossenses, aos tessalonicenses, aos romanos, aos coríntios, aos gálatas. E aos colossenses ele diz: me regozijo nos meus sofrimentos por vocês. Quando nós temos em vista a grandeza do Evangelho, a grandeza do que é Cristo, de quem é Cristo, a grandeza do que é a vida cristã, nós nos entregamos regozijantes, alegres.
Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Entendam isso, irmãos. Olha o que Paulo fala. Amados, Jesus disse o que para nós? Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Amém? Amém? Só que a gente não faz muitas vezes ideia do que significam essas palavras, infelizmente. Tem crente que diz o seguinte: mas calma aí, Jesus já morreu por mim, eu estou salvo, eu fui lavado pelo sangue de Cristo, fui justificado, estou sendo santificado pelo Espírito Santo e serei glorificado pela obra de Cristo. Amém. Você será. Mas não se esqueça que o batismo, ele nos faz lembrar de algo que aconteceu espiritualmente, que foi o quê? Nós fomos identificados com Cristo na sua morte. É ou não é? Cristo morreu por nós, é como se nós tivéssemos morrido naquela cruz. Agora não é isso pensando fisicamente, como se nós tivéssemos sido levados, crucificados, e fosse quitada a nossa dívida. Ele morreu em nosso lugar, é por isso que a nossa dívida foi quitada. Foi rasgado o escrito de dívida que era contra nós. Só que isso, espiritualmente, irmãos, isso aconteceu. Nós morremos para o mundo, nós morremos para a carne, nós morremos para o pecado. Nós morremos e nós ressuscitamos em novidade de vida. Agora, na luta contra o nosso pecado, no processo de santificação, como que eu conduzo esse processo? No mesmo trajeto que Cristo fez para me salvar. Como? Negando a mim mesmo, tomando dia após dia a minha cruz e seguindo a Cristo. Quando Paulo fala aqui, e preencho o que resta das aflições de Cristo, o que está falando? Resta alguma coisa das aflições de Cristo? Cristo não morreu de uma vez por todas? Está resolvido, nós somos salvos. O que ele está falando é o seguinte: a minha parte que Cristo exige de mim, o negar-me a mim mesmo, o tomar a minha cruz e seguir a Cristo, eu estou exercendo. Em favor de quem? Da igreja, do corpo de Cristo. Eu estou exercendo, morrendo, matando a minha carne, matando o meu eu, matando os meus interesses, eliminando tudo aquilo que me traz prazer à carne. Eu estou morrendo, e por vós, Paulo está falando, eu estou completando as aflições de Cristo. Ou seja, por vocês, eu estou negando a mim mesmo, estou tomando a cruz e seguindo os passos de Cristo, mortificando a minha carne, mortificando o meu ego, o meu eu. Por amor de quem? De vocês. É essa a alegria de Paulo. Paulo consegue olhar para si e falar assim: o Senhor está me conduzindo em mortificação. A minha vida já não é tão preciosa como era antes. Para mim, o viver é Cristo, e morrer também é Cristo. O que importa para mim é ver Cristo engrandecido, quer seja pela vida, quer seja pela morte. Por isso Paulo se regozija nos sofrimentos pela igreja. Ele se regozija. E nós, quando devemos sofrer, ou carregar pelo menos um fardinho desse tamanho por amor aos irmãos, eu não posso, estou tão atarefado, estou tão cansado, nosso dinheiro está tão curto, eu não tenho condições de te ajudar, irmão. É essa a nossa vida. É essa a nossa vida. Nossa, eu estou com tanto sono, gente. Irmão, não vai dar, irmão, vou ter que dormir, vou ter que descansar. É essa a nossa vida. É você olhando para quem? Para você mesmo. É você cheio de quem? De você mesmo.
Irmãos, Paulo vivia à sombra do que Cristo havia realizado por ele. Cristo havia morrido, Cristo havia realizado um sacrifício uma vez por todas, e exigido de Paulo o quê? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E Paulo está fazendo o quê? Fazendo isso por amor aos filipenses, e regozijante, de alegria, porque ele pode fazer isso, disposto a oferecer o seu sangue como libação pelo progresso dos filipenses. Em Efésios 5:2, que nós acabamos de ler agora há pouco, e andai nele, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ele se entregou por nós, ele se ofereceu por nós, ele é o nosso sacrifício em aroma suave ao Senhor. Por que nós não podemos entregar a nossa vida como aroma suave ao Senhor? Por que nós não podemos entregar a nossa vida como libação sobre o sacrifício, para que o Senhor sinta aquele cheiro agradável de alguém que é realmente servo, porque está disposto a servir até as últimas consequências? Entendamos, irmãos. Abram comigo em Gálatas 2:19. Gálatas 2:19. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, e Paulo está falando desse viver de agora, esse viver agora regenerado, esse viver agora de uma nova criatura, esse viver agora que eu tenho na carne, porque em Cristo já morri, e agora eu fui ressuscitado. Esse viver agora de ressurreto, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, nós temos vivido pela fé no Filho de Deus, nós temos vivido por Cristo, para Cristo. Pensem, irmãos, eu peço para vocês, pensem. Quando você pega a história, irmãos, vocês vão ver, por exemplo, Alexandre o Grande. Por que ele tornou a Grécia um império? Porque ele guerreou. Ele não guerreou somente para defender seu território. Ele guerreou avançando territórios e associando esses territórios, adicionando esses territórios ao seu império. Quando a palavra de Deus fala que nem as portas do inferno prevalecerão contra ela, não está falando que as portas da igreja não prevalecerão contra o inferno, como se o inferno estivesse atacando a igreja e a igreja estivesse segura em Cristo. Está falando o quê? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque quem está na defensiva é o inferno, e quem está atacando é a igreja. Quando falamos de avanço do reino de Deus, nós estamos falando de pessoas que estão lutando para conquistar terreno, e não para defender terreno. Já perceberam quantos de nós, se não todos nós, vivemos uma vida cristã na defensiva? Uma vida cristã fugindo da tentação, uma vida cristã fugindo do pecado.
E não resistindo. Olha a ideia. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é fuja do diabo e ele vai parar de atacar você. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Por que nós ainda temos vivido uma vida cristã na defensiva? Porque a nossa vida ainda é muito importante para nós. Para analisar. Um império que sai para guerrear, para conquistar terrenos, é um império que tem o quê? Uma ambição. Conquistar mais territórios. Dominar nações. Ter escravos. Um reino que está muito bem fortificado e fechado em si mesmo, é um reino que não tem ambições. É um reino que está satisfeito com a sua situação, com a sua condição. Ele não precisa guerrear, ele não precisa ir mais para frente. Ele só precisa se defender. Ele já tem a terra dele, já tem a vidinha dele, já tem os servos dele, já tem tudo. Entende o que acontece conosco muitas vezes? Falta-nos ambição, e quando eu falo de ambição, ambição santa. Porque ambição carnal todo mundo tem. Falta-nos ambição santa. Nós oramos pelo progresso do Evangelho. O que nós temos feito para o Evangelho progredir? Nós oramos pelo avanço do reino de Deus. O que nós temos feito para que o reino de Deus avance? Nós temos vivido por amor a Cristo ou amor a nós? Você tem vivido na defensiva ou na ofensiva? Nós fomos chamados a viver uma vida de ofensiva. O reino de Cristo está aqui. Ele falou: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. O reino de Deus está aqui. E o que nós temos feito pelo reino de Deus? Por isso Paulo falou aos Filipenses: eu estou lutando. Eu estou me oferecendo por sacrifício, como sacrifício a vocês, por libação a vocês. Alegrem-se comigo, porque eu estou cumprindo a minha carreira. Eu estou combatendo o bom combate. Eu estou guardando a fé. A minha parte estou fazendo. Congratulai-vos comigo. Sabe o que significa congratular? É como se você desse o parabéns. Dá parabéns para o seu irmão, se o irmão dá parabéns para você, fala assim: estamos conseguindo, estamos avançando, estamos chegando. Mas a gente continua vivendo na defensiva. Não estamos chegando em lugar nenhum. Não estamos caminhando para lugar nenhum. Estamos parados. Por quê? Vivendo na defensiva. A minha família é muito, muito preciosa para mim. E o Evangelho é fantástico. O Evangelho vai fazer meus filhos me amar, vai fazer meu marido me amar, minha esposa me amar. A família é tudo para mim. Quem está servindo? A Cristo ou a sua família? A sua família. Não é a Cristo que está servindo. Esse é o grande risco que nós caímos, irmãos, quando nós olhamos o homeschooling de uma maneira errada e pervertida. O meu trabalho é muito precioso para mim. Deus mandou eu trabalhar. Eu gosto do meu trabalho. Eu amo o que eu faço. E aí o Evangelho é fantástico. Porque o Evangelho, quando eu aplico no meu trabalho, ele faz com que eu seja bem sucedido. Ele faz com que eu seja alegre. As pessoas gostam de mim. Por quê? Porque eu sou cristão. Olha que lindo. Olha que lindo. Está servindo a quem? A Cristo ou o seu trabalho? As pessoas gostam muito de mim, eu gosto muito das pessoas. Eu sou uma pessoa assim, sabe, que gosto muito de relacionamentos. E sabe o que eu faço? Eu trago o Evangelho para o meu relacionamento, porque o meu relacionamento com o Evangelho faz de mim uma pessoa moral, uma pessoa correta, um cidadão bom. As pessoas gostam de mim, gostam de conversar comigo, gostam de ter relacionamento comigo, porque eu sou uma pessoa agradável. Quem está servindo? A Cristo ou as pessoas? Irmãos, vamos começar a entender, irmãos, que nós não estamos vivendo uma vida em prol do Evangelho.
nós não estamos vivendo uma vida para o avanço do reino de Deus. Nós não estamos vivendo uma vida para a edificação do corpo de Cristo da igreja. Nós estamos fazendo da igreja, da comunhão, do evangelho, algo muito bom e agradável para mim. Ele traz vantagens para o meu viver. Eu vivo de maneira melhor, de maneira mais agradável. Paulo está falando: alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Alegrem-se porque nós estamos vivendo como o quê? Como sacrifício vivo. Alegrem-se porque nós estamos negando a nós mesmos. Alegrem-se porque nós estamos tomando a cruz e seguindo a Cristo. Alegrem-se porque nós estamos dispostos a dar nossa vida, nosso sangue pelo Evangelho. Quando estivermos vivendo assim, irmãos, aí poderemos nos alegrar. E Paulo mostra o quê? Que isso é consciente. Isso é consciente, não é algo que vai chegar lá na frente e falar assim: será que eu vivi pelo Evangelho? Será que eu completei a carreira? Será que eu combati o bom combate? Mas será que eu guardei mesmo a fé? É algo consciente. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga, e entenda, isso não é possível para quem não está debaixo da graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é para os eleitos, isso é para os salvos, isso é para aquele que foi regenerado. O viver sacrificial é para quem foi regenerado. É somente o Evangelho, irmãos, que pode nos levar a seguir os mesmos passos de Cristo Jesus. Andai assim como Ele andou. É apenas o amor de Cristo por nós que pode nos constranger a vivermos inteiramente para Ele e pelos irmãos. Fora esse constrangimento, nós vivemos uma vida o quê? Medíocre. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Que o Senhor tenha, irmãos, misericórdia de nós. E que aqueles que estão numa função ministerial à frente do corpo de Cristo da igreja, possam estar dispostos, assim como Paulo, que eu possa estar disposto a oferecer a minha vida pela igreja e por Cristo. Que cada irmão aqui presente possa entender o objetivo da igreja, estar disposto a oferecer a vida como sacrifício santo e agradável a Deus, pelo progresso da igreja e avanço do reino de Deus. Esse é o nosso objetivo. Esse tem que ser o alvo da nossa vida. Eu já trabalhei com concurso público, dando aula em concurso público. E por um bom tempo eu percebi que o objetivo da vida humana moderna é o quê? Ter um ótimo emprego. E para isso eu faço tudo o que for necessário. Para isso eu me sujeito a qualquer emprego. Para isso eu me sujeito a estudar duramente, dia após dia, hora após hora, semana após semana, para conseguir entrar numa faculdade boa. E depois que eu entro na faculdade boa, eu me sujeito e me esforço dia após dia, hora após hora, semana após semana, para ser um profissional bom. E depois que eu consigo ser um profissional bom, eu entro numa empresa e ali eu dou o sangue para poder o quê? Progredir financeiramente, profissionalmente. Desde a escola, quando eu entrei na pré-escola, até os meus 70 anos, meus 60 anos, quando eu já estou me aposentando, eu olho para trás e falo assim: consegui.
ralei, estudei, trabalhei e agora estou aposentado. Para quê? Agora, o objetivo da vida do cristão, que desde o seu nascimento seria o quê? Seria o avanço do reino de Deus, proclamação do evangelho, ver Cristo glorificado, engrandecido. Quais as estratégias para isso? Não sei. Você não nasceu no evangelho? Você não nasceu de novo? Nasci. Você não creu? Crie. E qual o seu objetivo agora? Não sei. Não é vir para a igreja? Não. Não é ter em comunhão com os irmãos? Não. Então é fazer devocional todo dia? Não. Estão percebendo que a gente começou uma carreira e a gente não sabe por que está nessa carreira? Vocês perceberam que a gente começou uma batalha e não sabe por que nós estamos batalhando? Vocês perceberam que a gente começou a construir uma torre e não sabe por que está construindo essa torre? Percebem por que a nossa vida é ridícula, é patética, é miseravelmente infrutífera? Por que a nossa vida é miseravelmente infrutífera? Porque eu não sei por que eu estou aqui. Eu acho que eu estou aqui porque Jesus, Ele me salvou, para eu não ir para o inferno e eu ir para o céu. É isso? É isso? Então você está aqui porque Jesus quis te salvar do inferno e te levar para o céu. Irmãos, qual o objetivo? Por que você foi salvo? Entenda isso e saiba que foi para você viver uma vida não mais para você mesmo, mas para Cristo, tendo em vista a evangelização, o progresso do evangelho, e tendo em vista o avanço do reino de Deus, para que deixemos de ser inúteis, infrutíferos, e vivendo uma vida cristã somente para quê? Para agradarmos a nós mesmos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, e que nós aprendamos com Paulo qual o objetivo da nossa vida. Por que estamos combatendo? Por que estamos correndo? Por que estamos lutando? Por que estamos trabalhando? Por quê? Vamos curvar nossas cabeças. Senhor nosso Deus, é assustador, ó Pai, vermos nossos pecados, meu Pai. Como pelos nossos pecados, meu Deus, nós podemos perverter até as coisas santas. As coisas santas. As coisas sublimes. Senhor, fazemos daquilo que é são, daquilo que é lógico, racional, uma loucura. Fazemos, ó Deus, aquilo que é santo, piedoso, algo vil e desprezível. Fazemos a Tua vida, ó Pai, da vida em igreja, da comunhão no corpo de Cristo, algo vil e desprezível, porque fazemos, ó Pai, por nosso próprio interesse. E quando aquilo não nos traz lucro, não nos traz benefício, nós abandonamos e abrimos mão. Não estamos dispostos, ó Pai, a sacrificar-nos, a sacrificar nosso tempo, a sacrificar nossa vida, nossa saúde, nada, Pai, nada. Tem misericórdia de nós, Pai, quão pecadores nós somos. Abra os nossos olhos, ó Deus, para que possamos ver, ó Pai, por que fomos salvos por Cristo e por que te chamamos, ó Deus, de Senhor. Se Tu és nosso Senhor, Pai, nós somos Teus servos. E o que devemos fazer, ó Pai? Abra os nossos olhos para que possamos combater o bom combate, completar a carreira, guardar a fé, ó Pai. Que não vivamos uma vida inútil, infrutífera, mas uma vida santa, dependente de Ti, sujeita a Ti e à Tua santa vontade. Que tenhamos em vista, ó Pai, levar adiante o Teu santo evangelho e avançar com o Teu reino, ó Pai,
para que realmente as portas do inferno não prevaleçam contra nós. Ó Senhor, aviva a tua igreja, Pai, e move-nos para a glória do teu santo nome. Nós pedimos, ó Deus. Amém, Senhor.